Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. E o mercado negocia fraco agora pela manhã, com feriado dos Estados Unidos, que deve reduzir a liquidez global, enquanto por aqui a expectativa é pela decisão de juros do Copom no final do dia de hoje. Lá na Ásia, o fechamento ficou misto, com o Japão em alta, enquanto na China o movimento foi de queda, com os investidores frustrados com as medidas de estímulos que foram anunciadas pelo governo chinês. Na Europa, as bolsas também estão negociando sem direção única, com a expectativa lá na decisão de juros do Banco Central da Inglaterra, que acontece amanhã, depois que a inflação consumidor do país, que foi publicada hoje, veio dentro da meta, mas com pressão ainda forte no núcleo da cesta de inflação, o que ainda deve manter alguma cautela por parte do Banco Central do país. Nos Estados Unidos, ontem, mais uma vez, a sessão fechou positiva, o Dow Jones subiu 0,15%, S&P teve alta de 0,25% e o Nasdaq teve uma alta leve de 0,03%. Lá ontem, as vendas do varejo americano vieram abaixo do esperado, enquanto a produção industrial de maio ficou acima do que o mercado projetava. De qualquer forma, pesou mais na avaliação dos investidores a avaliação de que a queda do varejo pode abrir um espaço para 2 cortes de juros ainda esse ano. Já os vários diretores do Banco Central americano que falaram ontem foram unânimes em reforçar que precisam de mais confirmações de que a inflação está controlada para iniciar o ciclo de cortes na taxa de juros. Nas ações, mais uma vez o destaque ficou para a Nvidia, que ontem subiu mais de 3% e superou a Apple e a Microsoft em valor de mercado, batendo a marca de 3,3 trilhões de dólares. Bom, com o feriado hoje lá no mercado americano, a Bolsa à Vista não vai operar, o que deve retirar a liquidez global e os investidores devem ficar esperando pelos dados do seguro-desemprego semanal, que vão sair na quinta-feira, junto com o relatório de casas novas lá nos Estados Unidos. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro, que negocia hoje, sobe 0,09%, Eurostock 600 cai 0,07%, enquanto em Londres o FTSE está subindo 0,11%. No Japão, o Nikkei teve alta de 0,28% e na China, o Xangai Composite caiu 0,40%. O DXY dólar índice agora cai 0,08%, juros de 10 anos do mercado americano subindo quase 2%, com a taxa anualizada agora cotada a 4,23%. O petróleo agora está subindo um pouquinho, alta leve de 0,02% para o petróleo Brent, que está cotado a $85,35 o barril. O petróleo operava em queda, agora virou para uma alta mais leve, repercutindo aí o relatório de estoques da commodity lá nos Estados Unidos, que ficaram acima do esperado. Já o minério de ferro operou com queda hoje nessa madrugada em Dalian, com o contrato mais negociado desvalorizando 0,36% hoje, fechando na casa dos $113,54 a tonelada. No universo cripto, o Bitcoin opera estável nas últimas 24 horas, com queda leve de 0,08%, com a moeda agora cotada na casa de $65.300. E por aqui, o Ibovespa ontem respirou um pouco e fechou com uma alta de 0,41%, na casa dos 119.630 pontos. Enquanto isso, o dólar ontem subiu mais uma vez, alta de 0,22%, quando a moeda americana fechando nos R$ 5,43. Na nossa curva de juros, o movimento foi de queda leve nos vencimentos mais curtos, mas uma alta nos vencimentos mais longos a partir de 2026. Na parte política, ontem, o presidente Lula voltou a atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele diz que o presidente trabalha para prejudicar o país e as falas do presidente Lula mais uma vez aumentaram a percepção de risco, dado que no final do ano ele deve indicar um nome para o comando do Banco Central, que pode se alinhar mais às visões políticas do governo atual, o que pode significar uma menor qualidade técnica nas decisões do banco. Nas ações, a Petrobras foi um dos nomes aí de maior peso do nosso índice que ajudou na performance positiva do Ibovespa. Nas ações preferenciais da estatal subiram mais de 3%, com o mercado repercutindo o acordo que a companhia aceitou para encerrar a disputa judicial que ela tinha ainda com a Justiça, o que deve reduzir o custo de dívidas tributárias da companhia em relação àquilo que estava projetado no balanço da empresa. Na ponta mais positiva do Ibovespa, o destaque ficou para a CSN, que ontem disparou mais de 9%, depois que a empresa ganhou uma causa na Justiça que deve obrigar o grupo Ternium a pagar o valor de R$ 5 bilhões para a CSN em função de uma disputa judicial. Já na ponta mais negativa, o destaque ficou para a Azul, que ontem caiu mais de 6%, e para a CVC, que fechou com uma queda de mais de 5%, as duas aí sentindo o impacto na alta na curva de juros. Na agenda local, hoje o destaque vai ficar para a decisão de juros do Banco Central, que fica para o final do dia, e que deve manter a Selic em 10,5% ao ano. O foco dos investidores deve ficar no placar da votação dos membros do comitê, principalmente depois das críticas do presidente Lula direcionadas ao presidente do banco, Roberto Campos Neto. No caso de uma votação mais dividida, o mercado pode entender que a postura do banco pode ficar menos técnica, o que pode elevar a percepção de risco local. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.